momento de consternação. Amém. Saindo um pouco do tema culto, que é o tema geral do congresso aqui, mas entrando mais para temas bíblicos gerais, outra questão que foi levantada, que os irmãos não conseguiram perguntar, ali muita gente queria perguntar, mas tanta gente querendo perguntar, a igreja lotada, não dá a gente passar a tarde toda aqui fazendo pergunta para o senhor. Isso não é aguentar, isso tudo. Eu só responder uma pergunta sobre a doutrina da soberania de Deus com relação à salvação. O senhor também respondeu outra pergunta em que o senhor falou sobre os avanços da ciência e da apologética baseado na reforma protestante. Então, fazendo uma pequena mescla nessas duas perguntas. Considerando que Deus é soberano sobre a salvação e que não cabe ao cristão convencer apenas intelectualmente o ímpio, mas é que Deus quem trabalha no coração através da pregação do evangelho. E considerando também que, no fim das contas, a nossa regra de fé é a escritura e não aquilo que a Bíblia diz, ou que a ciência diz. E que a ciência é falha, pode errar, mas a escritura não. Considerando esses dois parâmetros, qual é a importância da apologética na vida do cristão? Já que é a palavra de Deus que é o fim, que é o fim na pregação, e a palavra de Deus que é o fim da nossa crença diária. A apologética, que é a defesa da fé, é a disciplina que trata, é a matéria, é a área que trata da defesa da fé, ela só pode existir porque nós acreditamos que entre o crente e o não crente existe um espaço comum. Existe uma base sobre a qual nós podemos argumentar e discutir. Então, mesmo uma pessoa não regenerada, ela ainda seguia por determinados princípios da lógica, da razão, do bom senso. Muito embora a mente dela, não sendo convertida, não é guiada para Deus e não pode aceitar as coisas espirituais. Mas ela pode aceitar determinados argumentos e ver a força de determinados questionamentos que os cristãos podem fazer. Eu estava vendo há pouco tempo um debate entre o Lenny Craig e um ateu famoso nos Estados Unidos, me foge o nome dele agora, que o ateu, com toda aquela arrogância dele, né, foi um debate que foi televisionado, com toda a arrogância dele, dizendo: a ciência já explicou todas as coisas, eu não sei porque tem homens como você que temem acreditar em Deus. Eu acho que era o Peter Atkins, sim. Aí o Lenny Craig disse: não, a ciência não explica tudo não. Aí o Atkins disse assim: diga aí o que é que a ciência não explica. Diz, primeiro, a própria ciência. Porque a ciência, para existir, ela pressupõe a matemática e a lógica. Então, ela não pode explicar uma coisa que a pressupõe. A ciência não explica as virtudes, a ciência não explica a finalidade do homem, a ciência não explica... Aí disse uma relação de 5 coisas, e o Atkins, dava para ver no rosto dele, né, que ele estava vendo aquilo ali, e ele ficou sem palavras no final. Quer dizer, mesmo um ateu, ele funciona com base em determinados princípios que são comuns ao cristão. Então, há uma base comum em que a gente pode argumentar. Agora, o fato de que a gente argumenta com um descrente, dando argumentos lógicos, racionais para a existência de Deus, para a existência de propósito no universo, a razão de ser das coisas, explicações por que a humanidade é assim, embora isso faça até sentido, se não houver uma ação de Deus no coração do descrente para que aceite aquilo ali, ainda que ele veja a força daquela argumentação, ele vai contra-argumentar. Ele não vai se sujeitar àquilo ali, a não ser que Deus de fato mude o seu coração. Então, há lugar para apologética, desde que a apologética se mantenha humilde. Ela é apenas um instrumento de Deus para o convencimento das pessoas, porque, em última análise, é Deus que vai fazer isso. Então, eu creio na apologética, acho importante, acho que nós estamos muito atrás, precisamos correr para ganhar um tempo perdido aí, e hoje eu acho que é uma das disciplinas mais necessárias na vida da igreja. Reverendo, a respeito das escolas teológicas, seminários, eu sou de uma denominação que viu o ministério, a integridade teológica dos ministros serem literalmente pulverizadas pelas escolas teológicas. A história dos batistas no Brasil passa por isso daí. Os grandes seminários foram invadidos pelo liberalismo teológico, estão fechando as portas, inclusive, mas antes de fechar as portas, eles deram a nossa, a maioria, né, da nossa denominação,
uma herança letal, que foram os ministros, influenciados pela teologia liberal, que levaram para dentro das igrejas, né, um cristianismo completamente redefinido e que minou a igreja, minou a igreja. Então, hoje, como que o senhor vê essa questão, por exemplo, nós precisamos continuar formando obreiros, precisamos dar uma formação teológica para os ministros do Evangelho. Nós temos dificuldade, e acho que muitas igrejas têm, porque na hora de separar uma pessoa para a preparação para o ministério, a gente diz assim, para onde que a gente vai mandar? Eu conheço um caso, 2 amigos meus, amigos pessoais, amigos muito chegados de juventude, que foram para a escola teológica de renome nacional, e lá um perdeu completamente a fé, e o outro assumiu um cristianismo totalmente estranho às Escrituras. Eu queria que o senhor desse uma palavra assim, qual o caminho que a gente podia encontrar para continuar formando obreiros, e que critérios usar para escolher uma escola teológica, mais ou menos assim. Isso. Pastor, o quadro não é muito bom. Nós temos aí exemplos de outros países do que aconteceu com denominações onde o liberalismo teológico entrou. Então eu vou falar da minha própria denominação, a Igreja Presbiteriana. Na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, o liberalismo teológico entrou na década de 40, de 50, e a igreja começou, de fato, atingiu os seminários e começou a produzir pastores que não criam na autoridade das Escrituras, que negavam que Cristo era o único caminho, acreditava na salvação em todas as religiões, transformaram o evangelho simplesmente no evangelho social. E na última medida agora, eles passaram a ordenar pastores homossexuais, pastoras lésbicas e aceitar o casamento entre eles. Então, uma vez que o liberalismo entra numa denominação, é ladeira abaixo. Não há um exemplo histórico de uma denominação que se tornou liberal e que um dia voltou. Ela vai minguando. Essa igreja presbiteriana dos Estados Unidos, ela perde na faixa de 30 mil membros por ano. Ela vai perdendo 30 a 40 mil membros por ano. Ela já teve 6 milhões. Hoje em dia está reduzida a 2,5 e perdendo membro. Todos os anos as pessoas estão indo embora. Então, o que é que pessoas nessa igreja elas fizeram? Esse ano de 2011 vai ter uma reunião agora, em breve. Já teve, aliás, uma reunião nos Estados Unidos de umas 500 igrejas e pastores dessa denominação que vão rachar. Eles vão sair para começar uma outra denominação. Era o pessoal que estava lá e que não aceitava o liberalismo. Eles tentaram durante anos salvar a denominação. E viram finalmente que não tinha jeito. Então, eles vão sair agora em janeiro do ano que vem e vão formar uma nova denominação presbiteriana, porque não tem mais jeito. Então, a alternativa é, às vezes, começar tudo de novo. Agora, tem um outro exemplo. Esse é positivo. E foi com os batistas. Batistas do Sul, o senhor sabe muito bem, a denominação muito infiltrada pelo liberalismo, os grandes seminários tomados pelos liberais. Deus levantou um líder, o Dr. Albert Mohler, que tomou a direção da denominação e dos seminários e começou a fazer mudanças, mudando o professor. Está sendo feito devagar e com firmeza. E como resultado, há um retorno, houve um reganhar dos seminários dos batistas do Sul para uma posição mais conservadora. Onde isso é possível acontecer, eu acho que deve ser a primeira opção. Se a gente puder salvar as denominações, as instituições teológicas da denominação do liberalismo teológico, eu acho que é isso que a gente deve tentar. Não sendo possível, a única solução é você começar de novo. Abrir novas escolas, às vezes até começar uma nova denominação, porque o liberalismo é mortal, ele é fatal. O exemplo do Dr. Albert Mohler é inspirador, porque os Batistas do Sul é uma denominação gigantesca, e ele está conseguindo, né, por graça de Deus, fazer esse pessoal retroceder, né, do liberalismo teológico sem um rompimento traumatizante. Né? Tem que trazer ele para cá para ensinar para a gente como é que faz. Né? Ele vai estar no Mackenzie próximo ano? Em 2014, se Deus quiser. Muito bem.
Tiago, a última pergunta. Tá ok. Saindo um pouco do âmbito mais teológico, entrando em algo um pouco mais pessoal. Considerando que o Senhor, Deus dá vários dons à igreja. E existem pessoas que servem de vários modos. E existem alguns homens que Deus escolhe para que eles sirvam não de um modo tão focado na igreja local em si, mas de viajar pelo país e fazer conferências e participar aqui como o senhor está participando. E uma questão que muitas vezes vem na cabeça de muitos jovens é como é que, considerando que a Bíblia ela é tão focada muitas vezes na família, quando você lê muita literatura puritana, você percebe a ênfase que aqueles homens davam na família. E que a Bíblia, e que a família é o primeiro ministério do homem, que a Bíblia coloca uma linguagem sobre o casamento que ela não coloca sobre mais nada. Que o casamento tipifica Cristo e a igreja. E que isso vem antes do ministério, isso vem antes da pregação, isso vem antes de tudo. Claro que Deus está antes disso, mas o casamento é uma expressão muito forte do cristianismo. Como é que o senhor, pessoalmente, e como é que o senhor aconselha, tanto os jovens que estão começando agora a pregar, como pessoas que já pregam há algum tempo, conciliar família, filhos com o ministério? Essa não é uma conta fácil de fechar, não. Eu, durante grande parte da minha vida, fui pastor de igreja local e professor de seminário, de teologia. Então, sempre estava bem presente em casa com os filhos, quando eles eram menores. Então, isso nunca foi, de fato, um problema, ou não era um desafio tão grande. Foi só depois de alguns anos, faz poucos anos atrás, que eu comecei a aceitar convites para viajar mais. E nessa altura os filhos já estavam, como a gente diz no Brasil, mais ou menos criados, né? Então a minha filha mais nova tem 18 anos de idade, a mais velha tem 25. Então, com os filhos nessa idade, já na universidade, encaminhados e tudo mais, eu tenho muita facilidade para viajar. Quando posso, a minha esposa me acompanha. Mas eu diria que ninguém deveria tentar um ministério itinerante, a não ser que Deus de fato o chame para isso. Porque o chamado principal do pastor é a igreja local. Ele é chamado para isso. A igreja local é a base do cristianismo. O cristianismo, como religião, se estrutura em cima das comunidades locais. E é a elas que o pastor deve dar a sua atenção principal. Então, pode acontecer que, numa determinada circunstância, né, Deus, então, queira dar a um determinado pastor um ministério de alcance mais amplo. Então, ele precisa ter cuidado quando vai fazer isso. A questão, às vezes, não é tempo, quantidade, mas é qualidade de tempo. Porque tem pastor que fica em casa, mas não dá atenção para o filho, não dá atenção para a esposa. Ele está lá, mas está na internet, passa o dia todo na televisão, né? Eu prefiro ser um pai que viajo, mas quando eu estou em casa, eu estou com meu filho, saio com minha esposa, sento com eles, converso com eles, faço programação juntos, ainda que o tempo seja mais curto, do que um pai que está em casa, mas está na televisão, está na internet o dia todo, não dá a menor atenção para a família. Então, às vezes, não é nem uma questão de quantidade, mas da qualidade do tempo que o pastor dá para a sua família. Então, quem vai se aventurar no ministério itinerante, ele precisa ter esse tipo de coisa muito, muito em mente. Muitos homens de Deus, eles tiveram dificuldades em segurar os filhos. Francis Schaeffer, por exemplo, teve um filho, Frank Schaeffer, que acabou com o ministério do pai, né? Se tornou da igreja ortodoxa russa, que é uma mistura de catolicismo com ortodoxa grega, que é uma mistura de catolicismo com protestantismo, e escreveu um livro acabando com o ministério do pai, Francis Schaeffer. Billy Graham teve um filho, né, que se desviou, teve problemas gravíssimos. Só agora, depois de velho, é que o Frank Graham voltou, né, mas deu muita dor de cabeça ao pai. Uma vez perguntaram para o Billy Graham se ele tivesse que começar tudo de novo, o que é que ele faria? Ele diria, eu viajaria menos, né, pensando nos filhos. Você tem o próprio John Wesley, que teve muitos problemas com a família dele, especialmente a esposa. Então, há um preço a ser pago para esse tipo de coisa, e por isso que eu digo que não é todo mundo que deveria se aventurar, não. Melhor coisa é ser pastor de uma igreja local, servir a Deus ali. Se Deus lhe dá a oportunidade e a chance, vá, mas vá, pedindo que Deus tenha misericórdia da sua família. Amém. Obrigado, doutor Augusto Nicodemus.
Obrigado, Iago. Está encerrada a nossa entrevista. Eu também agradeço ao irmão Cleiton e ao irmão Augusto por esse momento aqui de edificação e que nós possamos sempre trilhar juntos esse caminho de volta ao Evangelho, de volta à Palavra de Deus. Amém. Habita, ó Senhor, em meu viver, faz-me